Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, na paz e na graça do nosso bom, glorioso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos no nome de Jesus. Peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas mensagens diariamente, mas é preciso que o sino esteja ativado para você receber todas as nossas mensagens. Amós, no capítulo 3, versículos 7 e 8, Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, ele continua revelando, irmãos. Sempre vai revelar. Principalmente quando se trata da palavra de Deus. A verdade é essa. Então a palavra do Senhor diz que Deus não revela nada. Certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículos 7 e 8. Lá em 2 Crônica, capítulo 7, 14, se eu não me engano, 2 Crônica 7, 14, a palavra do Senhor diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome dobrar seus joelhos, orar a mim, confessar os seus pecados, lá do céu eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. É o que diz a palavra de Deus em segunda crônica, vamos lá, 7, 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. 2 Crônica 7, 14. Quer dizer, se o povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, dobrar seus joelhos, orar a mim, se humilhar a mim, se arrepender dos seus pecados, lá do céu eu virei, perdoarei seus pecados e curarei ou sararei a sua terra. Então Deus, ele não manda uma punição assim de repente. Deus, ele avisa, ele dá um tempo ao tempo. Presta atenção, irmão, sábado, o falecimento da bispa Keila Ferreira, de 52 anos. Esposa do bispo Samuel Ferreira, de 56 anos, que são dirigentes da Igreja Assembleia de Deus do Brás. Segundo as informações, é que o bispo Samuel Ferreira teve uma revelação, uma profecia. Não diretamente
ele teve, mas um profeta, um pastor, teve uma revelação antes disso acontecer. E revelou isso. Eu tenho até esse vídeo aqui. E ele, na revelação dele, ele ficou com medo ainda de falar, de ser excluído do seu vídeo, e de ser punido, até mesmo processado. Mas a profecia existiu. Esse profeta dizia para o bispo Samuel Ferreira para chamar os seus bispos, seus presidentes, seus dirigentes, que ia fazer uma mudança, uma transformação, ou limpa no altar da igreja Assembleia de Deus do Brás. Não sei se você ouviu essa revelação desse pastor, desse pregador. E logo depois, não sei se foi dias ou horas depois, a esposa, a bispa Keila Ferreira, faleceu. E, na verdade, uma morte totalmente misteriosa, gente. Que, segundo as informações que eu tenho, não foi revelada a causa. Não foi revelada a causa dessa morte. É muito complicado, gente, esse tipo de situação, até mesmo para nós falar aqui. Porque muitas pessoas vão entender isso como uma crítica, nada disso, irmãos. E se for uma crítica, é uma crítica construtiva e não destrutiva. O pai ou a mãe, quando está com seu filho, às vezes dando trabalho, ou sua filha dando trabalho, o pai sempre está falando, ou a mãe está falando, fulano, cicrano, tome cuidado. Tome cuidado, porque eu vou te pegar, eu vou te punir, eu vou fazer isso. Então o pai e a mãe sempre avisa. Sempre avisa. É ou não é? Sempre avisa. E o problema é que as pessoas ainda criticam quando um pai ou uma mãe exorta ou previne o filho, ou alerta o filho. A Bíblia diz que Deus não fará absolutamente nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nós temos que colocar isso no coração. Esse pastor teve essa revelação e falou para todo mundo escutar sobre a igreja Assembleia de Deus do Brás, né? Alertando o bispo Samuel Ferreira para convidar os seus ajudantes, ajudadores, os que ocupam o altar da Assembleia de Deus do Brás, para fazer um alerta, porque Deus ia fazer um limpa no altar da igreja Assembleia de Deus. Aí eu pergunto para você, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus profetas. De repente, morre a bispa Keila Ferreira, que até hoje pela tarde não tinha sido divulgada a causa do falecimento da bispa. E às vezes você fala assim, não, mas fulano, mas por quê? O que ela fez? Não se preocupe com o que ela fez ou deixou de fazer. Muitas das vezes Deus retém a pessoa, Deus ele leva a pessoa
às vezes até por causa mais catastrófica que podia acontecer no futuro. Mas eu acredito, irmão, que pela idade, 52 anos, da bispa Keila Ferreira e do marido dela de 56 anos, eu acho, irmãos, que Deus ia usar muito esse casal. Ainda ia usar muito esse casal. Então, são mistérios, mas que sirva de exemplo para você, para mim, para a igreja e para todos nós. Que sirva de exemplo para todos nós. Essa é a verdade. E não adianta dizer que Deus vai punir a terra, porque antes de Deus punir, ou abençoar, ou tirar uma bênção, Deus antes, ele revela aos seus profetas. 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar a mim e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, primeiro a nação tem que se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, para que Deus ouça e perdoe, para que depois do arrependimento, do perdão, venha a cura. O problema é que muitos estão buscando a cura para depois ser perdoado e para depois se arrepender. Não existe. Não existe isso. Então, irmãos, tome cuidado, que esse exemplo sirva para todos nós. Sirva para toda a igreja de Cristo. Não estou dizendo que é isso, irmão, que aconteceu com a bispa. Não, jamais. Eu estou dizendo que a Bíblia, Deus profetiza, revela através de sua palavra, alertando as pessoas de punições catastróficas, de punições destruidoras, não que seja da vontade de Deus. Mas muitas coisas não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Reflita. Essa morte ainda é misteriosa. Mas não se esqueça que a profecia foi anunciada anteriormente. A profecia foi anunciada anteriormente. Deus abençoe. Eu peço que você comente, gente. Comente, porque vai ajudar até outras pessoas a tomar cuidado, a zelar, a se cuidar no nome do Senhor Jesus. Se cuidar espiritualmente e naquilo que for preciso. Né? É complicado, gente. Que Deus tenha misericórdia da nação e de todo o povo. De todos nós. Amém.